Os urbanitários participaram de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, onde foi debatido o reflexo da privatização do setor elétrico em nosso país. Os urbanitários intensificam a campanha contra a privatização do setor elétrico no Brasil. Esta semana aconteceu uma audiência pública na Assembleia Legislativa para debater o tema. Acho que o primeiro passo já estão fazendo através das audiências públicas, que é fazer o esclarecimento, fazer o debate com a população e com os parlamentares. Então essa Casa Legislativa tem o dever, de conhecer o que está acontecendo e também de somar na luta. Haja vista que os deputados, nas suas bases, representam o povo. E quem vai mais padecer, quem vai mais sofrer com esse projeto de privatização é o povo, principalmente o de menores poder aquisitivo. Então, nós estamos fazendo essa audiência para discutir, mostrar os riscos da privatização. Agora, recentemente, em 2018, houveram 4 empresas privatizadas no Piauí, em Alagoas, em Rondônia e no Acre, e as tarifas aumentaram no mínimo 35%. Então, não podemos aceitar, então temos que reagir e mostrar que tem outras alternativas. As alternativas é preservar o patrimônio e melhorar, investir na empresa, não vender a empresa. Então, é esse debate que queremos fazer com a sociedade, para que a sociedade saiba que uma das primeiras consequências da privatização é o aumento da sua conta de luz. A posição dos sindicalistas contra a privatização é fundamentada tecnicamente para demonstrar a fragilidade da argumentação governamental. O governo tem justificado a privatização da Eletrobras principalmente por 2 motivos. Um é que a privatização vai aumentar o investimento privado e o outro é que a privatização pode gerar uma redução da tarifa. Na nossa opinião, esses 2 fatores não correspondem com a realidade. Primeiro, porque as nossas pesquisas mostram que nos últimos anos, o investimento privado só aconteceu quando a Eletrobras participou em parceria com as empresas. Então, a Eletronorte tem um papel muito importante, para participar de novos empreendimentos em parceria com o investimento privado. Então, a gente tem mostrado que o setor privado sozinho ele não investe no setor. Precisa ter uma empresa estatal forte, que nem a Eletrobras, que nem a Eletronorte, para que o setor privado faça os investimentos necessários junto com a empresa estatal. E no caso das tarifas, o governo mesmo anunciou, a ANEEL já fez uma avaliação de que a privatização da Eletrobras deve ter um impacto expressivo no curto prazo nas tarifas e de longo prazo. A estimativa da ANEEL é que tem um aumento aí no mínimo de 20% nas tarifas, mas esse aumento pode chegar a mais de 100% dependendo de como for o processo de privatização. O requerimento foi de autoria do deputado Ciro Neto, do PP. E a audiência será a oportunidade para demonstrar os efeitos da privatização para a sociedade. Os possíveis impactos decorrentes de uma privatização da Eletrobras e da Eletronorte. Nós vamos procurar enfatizar aqui nessa audiência pública os efeitos para a população maranhense. Quais são os efeitos que são os piores possíveis para a população maranhense em decorrência se vier a acontecer uma privatização. É uma luta que, como você bem sabe, tem nos acompanhado. Nós já estamos desempenhando desde 2017, quando o Temer divulgou a sua intenção de privatizar a Eletrobras, e pensamos que no governo Bolsonaro, pelo fato de ser um militar, pelo fato, em decorrência de ser militar, ele poderia ser nacionalista, ele iria se desviar dessa intenção de privatizar a Eletrobras. Mas, ao contrário do que grande parte da população pensava, ele não se desviou, ou seja, quer entregar o patrimônio público para a iniciativa privada. Então, o objetivo da audiência pública é justamente alertar a comunidade, a população de uma maneira geral sobre esses riscos. A categoria se mobiliza em todo o Brasil. A Federação dos Urbanitários Centro-Norte destaca o papel das estatais para o país. A gente tem que entender qual é o papel das estatais
né, para qualquer país. E quando a gente faz a analogia do papel das estatais com outros países, a gente percebe que o setor elétrico, o setor energético, principalmente as empresas que detêm usinas hidrelétricas, são estatais em diversos países, inclusive países que o Brasil tem como um deus, como os Estados Unidos, né, o Canadá, a China, que está aí numa ascensão econômica fantástica. Todas as empresas energéticas estão na mão do Estado. Por quê? Porque elas fazem mais do que gerar energia. Elas são vetores de desenvolvimento. Elas são empresas estratégicas porque atuam nas regiões onde a gente tem os nossos rios, água. Água vai ser o grande conflito do futuro. Então, hoje, o sistema Eletrobras detém aí 47 usinas, 47 barragens, 47 áreas de conflito, porque o uso múltiplo das águas é um conflito iminente. Você vê o que acontece na região do Rio São Francisco, na região do Lago de Furnas, né? E a gente não pode esquecer que essas empresas também são vetores de desenvolvimento regional e exercem um papel, principalmente nos estados do norte e do nordeste, que outras empresas não fazem. Nenhuma iniciativa privada e tampouco outras empresas estatais. Então, acho que talvez essa seja a nossa maior defesa de uma Eletrobras pública. Né? Você ter o controle, a soberania, o controle dos nossos rios e ser um vetor de desenvolvimento regional. Urbanitários destacam aspectos negativos da política de privatização, inclusive do ponto de vista da política ambiental. Já está comprovado, através das privatizações anteriores, feitas na época era do Fernando Henrique Cardoso, das distribuidoras, onde tivemos aí aumentos abusivos por parte da iniciativa privada, da energia, né? Vários problemas, várias dificuldades que a gente encontra dentro das empresas que foram privatizadas, principalmente se tratando do aumento da conta de luz para o consumidor. Então, assim, diante de tudo isso, a gente imagina se privatizar o setor elétrico como um todo, teremos mais desgastes, mais dificuldades e maior conta de energia para a população. Nesse sentido que a gente se preocupa também em não privatizar. Tem também a questão ambiental, a questão da segurança nacional, toda uma questão estratégica e também de outros países que hoje já estão reestatizando o seu sistema elétrico. Para enfrentar um governo decidido em privatizar o setor elétrico, é preciso atuar conjuntamente e dialogar com os segmentos da sociedade. A gente veio aqui conversar com os parlamentares daqui do Estado, mostrar para eles qual é a importância dessas empresas, né? Para o crescimento até do próprio Estado. Nós temos trabalhadores aqui, nós temos serviços que são construídos aqui quando as sedes das empresas acabam saindo do Estado, então o Estado acaba perdendo receita e tudo mais. Então a gente vê a privatização do sistema Eletrobras como uma coisa muito ruim para o país. Nós estamos aí tentando chamar o povo, os trabalhadores, para se mobilizar e criar uma resistência e mostrar para o governo que não é desse jeito que deve ser feito. O sistema Eletrobras, durante muitos anos, contribuiu para o fomento da economia do país. As grandes obras foram criadas e a economia do país cresceu bastante graças ao investimento do Estado, o investimento do governo federal nessas grandes obras. Foram criados milhões e milhões de serviços, né, de postos de trabalho. Quando vem uma empresa de fora, geralmente essas empresas, ela pega esse know-how que elas têm nos outros países e acaba trazendo essa memória técnica de fora e não aproveita essa memória técnica que nós temos aqui no país. Então nós queremos preservar a Eletrobras, a Eletronorte, a Chesf, Furnas, a Eletrosul como empresa do povo brasileiro, gerando emprego para o povo brasileiro e desenvolvimento para o nosso país. Essa é a proposta que nós temos aqui hoje e é isso que nós queremos levar aí para o povo brasileiro, que a privatização faz mal para o Brasil e faz mal para o bolso de toda a população. É importante que a gente diga que essa luta ela está sendo uma luta unificada em todo o Brasil, né, em todas as empresas do sistema Eletrobras, né, o caso da Eletronorte, da Chesf, Furnas, né, Eletrosul, Eletronuclear. Isso é muito importante. Quando a gente iniciou essa luta lá em 2016, né, a gente
direcionou essa luta para a gente regionalizar, né, o foco das nossas empresas e a importância dela, os desafios, os impactos que teria de uma possível privatização dessas empresas para aquelas regiões, né? E a gente acredita que nós vamos ser vitoriosos nessa luta, porque nós estamos emanados, né, nesse projeto, né, dessa resistência contra a privatização, né, do sistema Eletrobras, e a gente sabe como isso traz de prejuízo para a nossa sociedade.